Então, pessoal, pelo vídeo anterior demonstramos que, né, essa herança não seguiu o padrão esperado para a segunda lei de Mendel, tá? O que é estranho, porque se nós considerarmos, né, os caracteres individualmente, por exemplo, eu vou mostrar primeiro a questão relacionada à cor, que é amarelo e verde, né, o que é que obteríamos? Será que teríamos a proporção esperada? Então vamos verificar fazendo o seguinte, fazer a formação igual esse mais esse. Por quê? Porque esses daqui foram os que foram semente amarela. Tá? Agora, dividido, tá, por esse mais esse. Né? Por quê? Ora, porque elas foram as que deram semente verde. Olha só o que é que você vai obter. Uma proporção aí de cerca de 2,7, ou seja, de quase 3 para 1. Ok? Fica claro aqui, se você considerar a textura e for fazer, você vai obter, né, praticamente o mesmo resultado de 3 para 1. Ou seja, se você considera os caracteres individualmente, você verifica que segue o padrão de 3 para 1. Mas, estranhamente, se você tenta considerar os dois genes, né, que determinam esses caracteres, você não tem o padrão de proporção esperado, que seria o produto, né, entre essas proporções individuais. Então, isso faz a gente refletir que isso só pode ocorrer porque esses genes estão no mesmo cromossomo e não em cromossomos diferentes. É então o que a gente chama de ligação gênica, ok? Dessa forma você pode se perguntar, mas então, se esses genes estão no mesmo cromossomo, então não era para haver só dois tipos de fenótipos? Aí é que vem a questão da gente lembrar de um mecanismo que existe na meiose, que é a chamada permutação. Então, se aqui surgiu 4 fenótipos diferentes, isso é um indicativo que, apesar desses genes estarem no mesmo cromossomo, eles sofrem uma taxa de permutação, de tal forma que permite, né, a existência dos 4 fenótipos. Temos como descobrir quais são, né, os alelos que permutam, né? Temos sim, e isso fica mais facilmente quando nós realizamos o Q quadrado com o cruzamento teste. Lembrando, o que é um cruzamento teste? É você pegar um duplo heterozigoto e cruzar com um duplo recessivo. Então imagine que para essas condições eu fiz isso e obtive essas frequências aqui. Então a gente vai ter que estabelecer, né, o Q quadrado e verificar, né, alguns elementos interessantes aqui, ok? Então vamos lá fazer isso. Então aqui a gente tem que estabelecer a frequência esperada. Vamos lá, é o mesmo processo, igual soma, né? Você já deve ter aprendido isso daqui tudo e obtemos 210. Agora, qual a frequência esperada? Lembrando, aqui a gente tinha até 16 genótipos possíveis. Aqui, no cruzamento teste, para dois genes, a gente só vai ter 4 possíveis, já nessa situação de cruzamento teste. Então, o que é que vai acontecer? Você vai pegar aqui, ó, gerar uma fórmula igual esse valor dividido quanto por 4, ok? Tá aí, 52,5. Então, aqui você está tendo essa frequência esperada de quanto? Só existem 4, então seria de 1 para 1 para 1. Né? Todos aqui a gente teria uma frequência esperada de 1 para 1. Ok? Então, se você fizer aqui, tá? Igual a esse valor vezes 1. Teria 52. Assim você pode, né, copiar essas células. Então veja, num cruzamento esperado, a gente espera que as proporções sejam de 1 para 1. Fato que vocês já devem estar percebendo que não existe aqui. Ok? Então vamos lá. Aqui
vamos fazer o desvio. Você já sabe que o desvio é a diferença entre observado menos, né, esperado. Temos aqui então, mapeamos tudo aqui. O desvio quadrado, nós já sabemos que é esse valor aqui ao quadrado. Temos aqui, fazemos isso daqui, e o desvio aqui, o Q quadrado propriamente dito, igual esse desvio dividido por a frequência esperada. Temos aqui, vamos lá, tem aqui, igual, soma, né? Soma isso tudo, obter o valor final de Q quadrado, está aqui. Né? A forma de você verificar lá a hipótese é da mesma forma. Veja, tem 3 graus de liberdade, intervalo de confiança de 5%. Né? Você vem aqui no 3, corre até 5% e encontra. Olha, o valor de corte era 7, veja que eu tenho 75. Então você já vê que está acima, e então a hipótese escolhida seria a 1. Ou seja, aqui não está seguindo, né, essa distribuição, essa segregação independente. Tá? Então, além disso, o que é que você vai ter que observar aqui quando ocorre ligação gênica? É o seguinte, você tem que determinar quem são, né, os recombinantes, tá? Lembrando que essa recombinação ela pode seguir um padrão cis ou trans. O que seria essa recombinação cis ou trans? É quando você tem no cromossomo, por exemplo, os 2 genes dominantes ou os 2 recessivos, você teria uma configuração cis. Se nesse cromossomo você tem um gene que é o dominante e o outro é o alelo recessivo, isso é uma configuração trans, tá? Então, como é que você faz para determinar primeiro quais são os né, alelos recombinantes? Verifique aqueles que ficaram abaixo do valor esperado. Então aqui, ó, você está vendo que nesse caso aqui, a frequência esperada aqui, a observada de amarelo liso foi menor. Da mesma forma, o de verde rugosa foi menor. Então, aqui nós já conseguimos determinar o seguinte, esses elementos aqui, ok? Esses elementos aqui, deixa eu botar aqui, eu errei, esses elementos aqui, eles são os recombinantes, ok? Já sei que eles são os recombinantes. E nesse sentido, se eles são os recombinantes, qual seria a configuração, né, que eles têm? Seria cis ou trans? Bem, como a gente está observando que o amarelo liso e o verde rugoso, né, foram as menores proporções, a gente tem uma expectativa que a configuração é que seja uma configuração trans. Ou seja, no nosso caso aqui, a gente tem que um alelo no cromossomo, um alelo dominante está junto de um alelo recessivo e no outro, né, ao contrário, tá? Então essa seria a nossa configuração trans, ok? Então esses são alguns elementos importantes aí para a gente determinar a ligação gênica, ok, pessoal? Até mais.